Título da lição e verso, vamos lá? Redentor de Jó. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Isaías 53:4. Ok. Antes da gente entrar no tema próprio da lição, vamos lá para auxiliar. Os 3 objetivos que nós tínhamos para essa semana, o que tínhamos para aprender, para sentir, para praticar a partir desse aprendizado. Então, primeiro objetivo, qual é o conhecimento? O que a gente tinha para aprender essa semana? Saber como a morte substitutiva de Cristo na cruz apresenta a resposta definitiva a todas as questões do sofrimento. Portanto, o centro de atenção nosso na lição dessa semana, dentro do contexto geral da lição de Jó, mas o assunto principal dessa semana é tentar encontrar uma correspondência entre o sofrimento de Cristo, ou a morte de Cristo na cruz, e a angústia de Jó. E de que jeito a situação do sofrimento de Cristo na cruz responde aos anseios das principais perguntas apontadas por Jó, se não todas, no seu livro. Essa é a correlação que a gente deveria fazer essa semana e é o ensino principal dessa semana. Uma vez que a gente consiga estabelecer essa correlação, ou seja, a morte substitutiva de Cristo como resposta ao sofrimento e a todas as indagações que nascem do sofrimento, qual seria o sentimento que isso deveria despertar no nosso coração? Sentir o sofrimento que Deus experimentou quando viu seu filho sofrendo na cruz. Portanto, aqui tem uma coisa curiosa nessa proposta de sentimento. Nós não estamos sendo chamados a atenção para ver o sofrimento de Jesus. Nós estamos sendo chamados a atenção para ver o sofrimento do Pai, não do Cristo. Portanto, tem alguma coisa importante aqui nessa virada de olhar, nessa mudança de personagem para o qual a gente deve prestar atenção, que de alguma forma responde aos anseios de Jó. E aqui tem uma coisa curiosa para ser observada. E isso nos levaria a uma prática. Qual é a prática? Viver a vida dos remidos, moldada no mundo da vida de Cristo. Portanto, a mudança que deve ser provocada em nós a partir desse sentimento de observar o Pai, observando o Filho no seu sofrimento, e ao entender de que jeito a morte substitutiva de Cristo responde às perguntas de Jó, a prática que deveria resultar na gente é viver a vida de quem foi remido. E aqui tem uma coisa importante nessa palavra. A segunda questão é: esse sujeito que é remido também é moldado. Ele não só é resgatado, remido, ele não é só libertado, mas ele passa a viver uma vida de quem foi liberto e responde em obediência a essa questão. Responde em obediência a esse Deus da sua libertação. E vive uma vida que é semelhante à do sujeito que o libertou. Então, o desenho da lição dessa semana passa por essas 3 questões. Bom, vamos à primeira delas. E a primeira delas carece da gente lembrar das perguntas que a gente viu até agora, nas 10 lições anteriores e uma parte da lição da semana passada. Quais são as principais perguntas que Jó apresenta ao longo do seu diálogo, seja com os amigos ou com ele mesmo, do seu diálogo com Deus? Quais são os principais momentos de indagação de Jó? Quais são as principais perguntas que Jó traz à cena? Essa é uma situação interessante para a gente lembrar, para entender porque essa conclusão de lição nos remete ao Cristo crucificado, ao Cristo substituto. Vamos lá, vamos tentar lembrar as perguntas principais de Jó. Vocês lembram de algumas? Estudaram a lição durante o trimestre? Lembram de algumas delas? Ou é uma vaga lembrança como pergunta de professor em prova de exame final? Afinal de contas, hoje é o exame final, né? A gente não vai ter os próximos 2 sábados. A escola sabatina termina hoje, a gente vai para lições gerais a partir de sábado que vem. Vamos lá, exame final. Perguntas de Jó. Algumas estavam na lição dessa semana, outras vocês vão lembrar de memória. Qual a principal indagação de Jó? Por que eu estou sofrendo? Por que ele faz essa pergunta? O que está na mente de Jó para poder fazer essa pergunta? Eu não dei motivo, eu não dei causa. Portanto, se eu não dei causa, a retribuição que eu estou recebendo é injusta. Bom, essa é a pergunta central que percorre o livro. Ao redor dessa pergunta surgem outras. Por exemplo, uma das que a lição dessa semana trouxe à tona
Como é que Deus, com o olhar de Deus, que não é homem, entende o sofrimento de alguém que é humano? E talvez Deus, por ser Deus e enxergar com os olhos de Deus, não se lembre de mim, se esqueceu de mim. Afinal de contas, eu sou um reles humano. Essa é uma das indagações de Jó, que é periférica a essa indagação central. Por que eu estou sofrendo? Talvez esteja sofrendo porque Deus está preocupado com outras coisas. Deus se esqueceu de mim. Eu não sou tão importante para que Ele se lembre de mim. Essa é uma situação periférica ao sofrimento. Outras questões que Jó levanta. Alguma que vocês lembram? Trimestre inteiro, vamos lá. Que Jó, nós estudamos 11 lições aí para trás. O que mais que Jó trouxe de questionamentos? Assim eu o verei no meio da minha carne. Isso não é um questionamento, isso é uma resposta. A pergunta é o que ele está perguntando, Jó, além dessas duas perguntas que a gente listou. Tem mais alguma que vocês lembram? Por que eu fui criado se era para chegar aqui? Não era melhor eu não ter nascido? Ora, se Deus sabia, e Ele sabe todas as coisas, que eu ia chegar a esse ponto, por que nasci? Essa é uma pergunta crucial, porque é uma pergunta de existência. Qual é o sentido da minha existência? Se era só para fazer isso. Outra pergunta interessante, Jó. O meu sofrimento não é uma vergonha para o Deus que eu digo acreditar? Afinal de contas, se eu sirvo Deus da forma correta e estou sofrendo e ainda estou sendo acusado por terceiros que vêm me visitar dizendo que eu sou a causa desse sofrimento e eu não sou, o meu sofrimento é uma vergonha para o Deus que eu digo que acredito. Será que Deus não tem vergonha de me ver sofrendo? Essa é uma outra pergunta interessante, hein, Jó? Percebe que é uma inversão de modelo. Jó crê no seu Deus, ama o seu Deus, mas pergunta de forma retórica: Deus não tem vergonha de me ver sofrendo? Porque a minha existência atrapalha a integridade do caráter desse Deus. Era melhor que Ele me matasse? Percebe que essas perguntas, de uma forma ou outra, elas circundam os sofrimentos do ser humano hoje. Às vezes com maior intensidade, às vezes com menor intensidade, de uma forma um pouco mais rebuscada ou menos rebuscada, mas elas estão sempre presentes. Por que essas coisas acontecem e qual o impacto disso no cenário geral? Bom, de que jeito a morte substitutiva de Cristo responde a esses sofrimentos? E a resposta não é no sentido da resposta das perguntas, mas é como ela resolve essas questões. A morte de Cristo resolve alguma coisa? Sim ou não? Sim. O que ela resolve? A morte de Cristo resolve a salvação do pecador? Diz que quando eu sofro, quer dizer que foi por causa do grande pecado que Cristo não sofreu mesmo sem pecar. Bom, Cristo morreu e não tinha pecados. Portanto, a primeira pergunta a ser respondida pela morte de Jesus é o quê? O sofrimento não está necessariamente conectado àquilo que eu faço, mas está conectado àquilo que eu sou. São coisas diferentes. Essa é a primeira grande resposta da cruz. Cristo pecou? Sofreu? Então, o sofrimento de Cristo não está conectado ao que Ele fez, mas ao que Ele era. O que Cristo era? O que diz o texto bíblico sobre o que Cristo era? Isso é o que Ele fez. O que Ele era. Há um texto que responde isso de forma completa. Ele era humano, isso é fato, se fez carne, habitou entre nós. Mas há um texto que responde isso de forma completa. Ele se fez
pecado por nós. Cristo não cometeu pecados, mas se fez pecado por nós. Nesta condição ele morre e nos redime. Espera ora, e nós? Todo ser humano que nasce nessa terra nasce como? Santo, perfeito, tendente à salvação. Como é que nasce o ser humano nessa terra? Nasce condenado e morto. É assim que nasce todo ser humano na terra. Porque todo ser humano é pecador. Quando Jesus se faz pecado por nós, ele se iguala à nossa condição de nascimento. Mas não faz uma coisa que fazemos. Qual é a coisa que ele não faz? Ele não peca. Portanto, há uma coisa interessante sendo respondida aqui. O sofrimento de Jó não é a justiça retributiva de um Deus olhando para Jó e condenando Jó ao sofrimento. O sofrimento é condição de Jó ter nascido neste mundo, nesta condição. Portanto, nem tudo que acontece conosco e em nós é resultado do que fazemos. É resultado de onde estamos e de quem somos. Somos seres humanos, pecadores no mundo mal. E o pecado nos cerca. Mas há uma outra coisa interessante no texto. Quando a gente olha para a morte substitutiva de Cristo, como ela resolve as outras questões de Jó. A questão primária de Jó é essa: por que eu estou sofrendo se eu não sou ruim? Entre aspas, eu não sou ruim. As outras questões de Jó têm a ver com o sofrimento em si. Que sentido tem no sofrimento? Que sentido tem em existir assim? Que sentido tem as pessoas me verem desse jeito, nessa miséria desgraçada que eu estou vivendo? Essas outras perguntas têm a ver com o sofrimento em si. De que jeito a morte de Cristo resolve isso? Adianta para você, quando você está sofrendo, alguém chegar para você e dar um tapinha nas costas, fica tranquilo, eu já passei por isso. Adianta? É porque as pessoas insistem em dizer. E todos nós fazemos isso. Uma hora ou outra. Adianta alguma coisa eu estar sofrendo, olhar para Jesus e falar, ele sofreu também. Resolve o meu sofrimento. Olhar para o sofrimento dele. Então, como é que a morte de Jesus adianta em quê? A pessoa que está sofrendo e vem outro, ouve o que você está falando, o que você está dizendo, o que você está sentindo, e ele diz, nossa, eu passei por perto disso, já que aconteceu assim. E é isso que adianta? Deus ouviu as minhas orações. Agora a gente começou Deus a conversar. Me ajudou. Agora a gente começou a conversar. Deus me fez passar por isso. Não é o sofrimento do sujeito que te conforta. É o depois. Eu passei por isso e estou onde? Estou de pé. Portanto, o Deus que me respondeu pode responder a quem? A você. Portanto, não é a morte de Cristo que resolve o problema. É o dia seguinte. A diferença é essa. Houve um dia seguinte. Qual é a frase de Jó? Eu sei que o meu Redentor morreu por mim, é isso? Eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Eu poderei vê-lo com esses olhos que a terra há de comer. É isso que resolve Jó. Ou seja, a perspectiva da vitória de um Deus que morreu e viveu, de um Deus que promete morrer, mas também viver, ou de um Deus que redime, que salva em definitivo, é o que resolve o problema. Não a morte. A morte de Cristo só resolve uma questão: a minha culpa. É isso que ela resolve. Mas ela resolve o meu dia seguinte? Quando eu olho para a perspectiva da morte de Cristo, eu tenho a ideia de que alguém morreu por mim. Mas se ele continuar morto, não resolveu nada. Portanto, o desenho da morte substitutiva de Cristo só se resolve plenamente na ressurreição de Cristo.
É aí que eu posso fazer a pergunta: onde está a morte, a tua vitória? Onde estão as suas correntes, os seus aguilhões? Aqui começa a resolução do problema. Agora, em que sentido a lição nos pede para olhar para o pai e não para o filho, para no pai resolver os nossos sofrimentos? O pai não morreu na cruz. Então o que ele tem para me ensinar sobre o sofrimento? Beleza, quem de vocês aqui são pais? Tem alguns aí perdidos pelo caminho? Alguns mais novinhos, outros mais velhinhos, outros mais vovozinhos. Assim vai. Vai 2 vezes. Pergunta: o que é mais fácil? É você sofrer pelo seu filho ou assistir seu filho sofrendo e não poder fazer nada? Qual é a condição pior? Quem era o pai de Jó? Quem era o pai de Jó? Na criação, Jesus. Na condição da perspectiva de Jó, Deus. Quem é o nosso pai? E quem é nosso irmão? Qual é a perspectiva do sofrimento do pai que nos ensina a respeito do nosso sofrimento? Entende o que está sendo desenhado aqui? Deus compassivamente espera e assiste à morte do seu filho. Por quem? Por mim. E ele não fez nada. Por que não fez nada? Porque se ele fizesse, quem estava lascado? Usando um termo bem de hoje. Eu. Então ele não faz nada para evitar a morte do seu filho, que não fez nada para merecer aquilo. Para que eu, que nasci na condição de pecador, possa ser o quê? Salvo pela ressurreição do seu filho. Portanto, Deus acompanha todo o sofrimento e não faz. Bom, que isso resolve o meu sofrimento. Resolve por eu entender que ele não fez nada para aquele, para poder fazer por quem? Por mim. A pergunta é quando? Enquanto estivermos nesse mundo, o desenho que Deus ilustra para nós é o quê? Aflições, 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 com alguns intervalos de alegrias para a gente não desistir. Esse é o desenho. No mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo. Por quê? Eu venci o mundo no seu lugar. A morte substitutiva de Cristo, a ressurreição de Cristo e a aparente passividade do Pai demonstra a ação que nos salva. Nos salva disso que o mundo produz. Mas o mundo continuará produzindo isso. Por uma razão simples: o mundo não aceita Deus. E nós estamos. Portanto, enquanto a gente estiver no mundo, e é interessante porque Cristo nunca negou isso, nunca deixou de mostrar isso. Aliás, o primeiro sermão de Jesus, que é o que mais me encanta na abertura de um sermão de quem vai começar uma propaganda de nova estrutura, abrindo um ministério, ele termina esse sermão dizendo aquilo que vai acontecer com todo mundo que decidir segui-lo. E a conclusão que ele chega é: se vocês me seguirem, vai ter algumas coisas para vocês. Primeira delas, perseguição. Segunda delas, maledicência. Terceira delas, zombaria e toda a sorte de estruturas para tentar fazer a provocação para você cair. Isso é o que está prometido. Então eu não quero seguir esse Jesus. Ok? Então sua vida se restringe a toda a contingência desse planeta e nada mais. Ou você olha para frente e vê a perspectiva de Deus. No mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. E portanto tem uma eternidade disponível para você sem esse sofrimento. É mais ou menos conversa de médico. Já que o médico levantou para tirar o terno do calor, ele pode ou não, né? O que acontece com o médico? Lembrei dele ontem.
Lembrei de ontem que eu cheguei em casa, tinha uma tampinha de quase 1,80 m, com uma tosse seca, uma leve febre começando e uma faringite chamando a atenção. Aí lembrei do Elmer, não tem como lembrar de outra pessoa. Lembrei do Disprospan, lembrei da sequência das coisas, mas eu também lembrei que se ela tivesse que tomar o Disprospan, ela vai ter que fazer a coisa que ela mais ama na Terra, tomar uma injeção. Sequência médica, né? Adora dar injeção nos outros, mas foge de injeção igual o diabo foge da cruz. Por que o médico receita essas coisas pra gente? O que é melhor? Uma picadinha de 30 segundos e o restante do ano sem doença? Ou a doença o ano inteiro para não tomar a picadinha? A perspectiva de eternidade ao olhar para o Pai é essa. Quando o Pai olha para Cristo, o que ele está vendo? A eternidade da redenção de todos os seus filhos. Ele suporta, e não foi uma picadinha, suporta a cruz, assistir a cena, porque o que ele vê é a alegria do primeiro dia do céu, a ceia das bodas do Cordeiro. Portanto, a perspectiva correta para o sofrimento não é o sofrimento. Preciso sofrer para poder chegar à redenção. Não, não tem nada a ver com isso. O sofrimento está porque o pecado está. Não tem sentido no sofrer. Não existe razão no sofrimento. Se a gente encontrar razão para o sofrimento, a gente encontrou justificativa para o pecado. O sofrimento está para a demonstração de que o pecado não tem sentido e de que o sofrimento também não. Ou seja, não há nenhuma razão para o mundo estar como está. Mas está. A razão existe no céu, não no sofrimento. Mesmo que eu possa usar o sofrimento para aprender alguma coisa, mas isso é dano colateral, entre aspas a palavra dano. Já que está sofrendo, aprendamos algo com isso, mas não é necessário o sofrimento para aprender o amor de Deus, não é necessário o sofrimento para aprender a bondade de Deus, não é necessário o sofrimento para entender que Deus é perfeito, não é necessário o sofrimento para entender o livre-arbítrio. Nada dessas coisas são necessárias para entender o que é que Deus planejou para a gente. Mas já que estão aí, então também essas serão úteis para. Mas eu não preciso delas, porque se eu precisasse delas, então Deus é o causador do mal, Deus é o responsável pelo mal, Deus é mentiroso para a gente, e o mal tinha uma razão de ser, e portanto Lúcifer sempre esteve certo. O sofrimento não tem razão de ser. Uma coisa que, pelo menos para mim, eu ontem não tenho mais só para mim, pega o livro de Jó, é o enunciado. O enunciado do livro de Jó, ele está em Jó 1, versículo 7 e 8. Então, esse enunciado, para nós pega, para mim sempre pegou esse aqui. Só lê para o povo para criar o contexto. E aí você continua a argumentação. Só lê para o povo o 7 e 8, para todo mundo entrar no mesmo contexto que você, e aí você continua a observação. Sim. Então, no dia que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vem Satanás que deu? Depois de Anaté, perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o céu de Jó? Porque ninguém na terra se mete a ele. Ou seja, dá a impressão de que Deus provocou Satanás. Quando na realidade o que aconteceu foi justamente o contrário. Satanás provocou Deus? Quem disse que Satanás ele tinha sido convidado para essa reunião? Em primeiro lugar, vieram todos os seres santos de todos os mundos. E os seres naturais dessa terra não foram, porque estavam em pecado. Satanás foi um usurpador, ele foi. E ele foi lá justamente para desafiar Deus. Para falar para Deus: eu venho de uma terra rebelde, que é minha. Exato. E daí, como ele desafiou a Deus,
Então Deus falou: você é dono da terra, você comanda a terra, você tem todos no teu comando. Pois eu vou dizer que existe um rebelde dentro da tua terra, um rebelde, que é um rebelde que me serve. Então, e aí foi que Satanás desafiou a Deus, quer dizer, a atitude dele foi um desafio. Então é aquele ponto: Deus é mais poderoso que Satanás, ele deve ter destruído Satanás naquele momento. Mas, como não é momento de destruir a Satanás, Deus permitiu que Satanás agisse sobre alguém que era menor que ele. Jó era mais fraco e menor que Satanás, e Deus permitiu. Então, a atitude que Satanás teve sobre descarregar todo o ódio sobre um servo de Deus rebelde no território dele, a vitória de Jó foi uma vitória verdadeira. Porque se Deus tivesse dado o poder, o exercício do poder nunca seria uma vitória. Porque estaria pairada a dúvida para todo o universo. O único poder que Deus concedeu para Jó foi qual? E esse ele não tirou. É o mesmo que ele dá para todos nós. Fé. O único dom que Deus não tira de Jó, porque aí seria impossível qualquer vitória, ele não tira a fé, que é a que possibilita o exercício do livre-arbítrio. Porque se Deus retirar a fé, o livre-arbítrio desaparece. Eu me torno escravo. A fé quebra a escravidão. E aí o sujeito pode escolher de forma legítima. Espera lá, tem uma coisa acontecendo aí nessa história. Você trouxe algumas coisas à tona. Uma dessas coisas é o cenário. O cenário não foi descortinado para Jó, mas foi descortinado para todos que estavam na audiência. Todos sabiam do cenário. Todos assistiram ao cenário. Quando você coloca o rebelde dentro da terra do rebelde, você traz à tona uma outra questão. Satanás provoca Deus para dizer que a terra é dele e que os que estão lá têm um representante legítimo para estar no céu, porque foi escolhido por eles de forma livre. E isso dá a dignidade, entre aspas, a palavra dignidade, de ele estar lá, mesmo não tendo sido convidado. Essa é a argumentação de Satanás. Quando Deus traz o rebelde dentro do reino rebelde, o que Deus está mostrando? Qual é a atitude de Deus com os rebeldes? Como é a atitude de Satanás com o rebelde do seu reino? Há uma coisa sendo contrastada aqui. Como Deus age com aqueles que rebelaram-se contra ele, e como Satanás agiria com alguém que se rebelasse contra ele. É isso que vem à tona. E é o que Deus vai mostrar na cena. Todo o livro de Jó está mostrando a diferença entre a atitude de um rei e de outro rei. Um rei do universo e um rei que quer o universo. Subirei às mais altas nuvens, serei semelhante ao Altíssimo. Essa é a mudança de cena. Quando Satanás questiona a misericórdia de Deus, Deus fala: mas tem outro jeito de ser? Se Deus tivesse que ampliar o argumento, a pergunta de Deus é essa: tem algum outro jeito de um ser perfeito ser que não seja a misericórdia e a bondade? Qual a resposta de Satanás? Sim, tem outro jeito. Muda misericórdia e bondade em miséria e ruína, que o sujeito vai dizer o que a seu respeito? Aquilo que eu digo, que o Senhor é um tirano. Na verdade, Satanás está buscando justificativa para ele mesmo. Ele está buscando justificativa para que a afirmação que ele fez da tirania de Deus seja verdadeira. E o que Deus mostra para todo mundo? Que mesmo que um filho dele sofra, continuará fazendo o quê? Louvando e bendizendo o nome de Deus. Porque a relação de Deus com seus filhos não está baseada na bondade nem no sofrimento. É isto que o livro de Jó mostra e é isso que a morte de Cristo mostra. A relação não está baseada em sofrimento ou alegria. A relação está baseada em quem são os sujeitos. Jó confia em Deus porque sabe quem Deus é. Ele não confia em Deus pelo que Deus faz. Consegue entender a diferença? Tudo isso que você está trazendo do contexto do enunciado mostra a pergunta central de Deus
a tese central de Satanás e como cada um de nós, como testemunhas de Deus, podemos ser parte da resposta desta acusação. Dessa acusação ao caráter central de Deus que paira no universo, como uma dúvida persistente de que Deus seja o causador do mal. Essa é a grande questão que o livro de Jó termina por responder e, por efeito colateral, responde todas as outras perguntas menores, as do sofrimento, etc. Se eu sair na ordem para não perder a referência, Francisco, depois mais Estou seguindo esse raciocínio da fé, como o Jó falou, eu sei que o meu Redentor vive, então mostrava que ele sabia que existia Deus, e aí eu queria saber o que engloba essa palavra Redentor na igreja. Já vou falar dela. Segura só um segundinho e já vou falar dela. Diga. Um aspecto que eu acho que valoriza muito o personagem de Jó para nós hoje é justamente essa questão dele ter vivido uma época em que realmente era muito presente essa questão da justiça retributiva de Deus, né? E nós hoje não, nós temos toda uma longa história aí, contando exatamente diferente, né, do contexto de Jó. Então eu acho que isso realmente valoriza demais o exemplo de Jó para nós, dentro de um contexto de justiça retributiva. Sim, isso é fato. Principalmente se a gente considerar que a relação do ser humano com Deus muda conforme o tempo da história muda. Antes do dilúvio, a relação com Deus é cada ser humano tem contato direto com Deus e dele ouve a sua palavra. Eu vou ao sacrifício, eu oro e Deus me responde pessoalmente ali. Seja eu Adão, seja eu Abel, seja eu Noé, seja eu quem for. Termina o dilúvio, a relação de Deus para conosco passa a ser por intermediários, os profetas, os juízes. Termina esse tempo, a relação de Deus passa a ser através do quê? De um texto inerte, a Bíblia, os escritos dos profetas. Portanto, vai havendo mudanças na distância que nós temos de Deus e, consequentemente, na distância da retribuição do mal. Parece que Deus vai ficando cada vez mais tolerante ao longo do tempo. E isso não tem a ver com Deus ser mais tolerante, tem a ver com nós termos menos condição. A degeneração foi aumentando. Portanto, a ilustração de Jó é interessante porque Jó via Deus, conversava com Ele. E, portanto, ele tinha motivos para questionar por que isso está acontecendo. Afinal de contas, Deus parou de falar. Pensa para alguém que todos os dias, pela manhã e pela tarde, vai conversar com Deus e agora está num silêncio absoluto, na plena miséria e não há resposta daquele que foi seu amigo por uma vida inteira. É igual você pegar e começar a ligar para o seu amigo, sabendo que ele está vendo a sua ligação e ele insiste em não te atender. Você tem certeza plena de que ele está lá, porque você viu ele entrando em casa. Você tem certeza plena que o telefone está tocando, porque você está na porta escutando o telefone tocar lá dentro. Mas ele não te atende. Esse é Jó. Esse é o desenho. Como é que isso resolve o meu sofrimento hoje? Eu começo a perceber que há outras cenas nesse sofrimento. E, portanto, eu não me torno um conformado com o sofrimento. Eu continuo indignado como Jó era. Cristo nunca foi um conformado com o sofrimento. Tanto é que ele não aceitava o sofrimento nos outros. Ele até se resignou no sofrimento dele, mas ele não aceitava o sofrimento nos outros. Tanto é que veio resolvendo. Agora, o problema não é o fato de eu não me sentir confortável com o sofrimento. É de eu entender que, estando nesse mundo, apesar do sofrimento, eu tenho a oportunidade de apontar para a direção daquele que não causa sofrimentos. E dizer para o mundo, se há sofrimento, o causador é outro, que não Deus. Essa é a questão do olhar para a cruz e do olhar para o Pai. O causador do sofrimento não é Deus o Pai, é Satanás. O causador do sofrimento não é Deus, é Satanás. Ah, mas Deus é passivo. Não, Deus não é passivo, é tão ativo que morreu antes do mundo ser construído. Cordeiro morto desde antes da fundação. Portanto, há uma mudança de cenário quando a gente olha isso, que nos leva à prática. Qual é a prática proposta pela lição? A prática é a resposta da sua pergunta. O que é redimir? O que é ser redentor?
Tem várias maneiras de olhar para isso. A mais comum é dos escravos. Que é o redentor de um escravo? É aquele que dá a carta de alforria. Esse é o redentor? Não, esse não é o redentor. Quem é o redentor? É o que paga o preço da carta. Não é o que dá a carta. O que paga o preço da carta é o redentor. Portanto, o que é redimir? É trocar de lugar. Você não dá conta de pagar a sua liberdade, nem de pagar o preço. Eu entro e pago no seu lugar. No caso do pecado, o preço é a vida. Portanto, eu pago o preço. Morro eu, vive você. Esse é o preço. E não é uma morte qualquer. Qual é a morte? A eterna. Afinal de contas, se a promessa de Deus é vida eterna, a morte é proporcional à vida. Portanto, é a morte eterna. Como um ser sem pecado morre a morte eterna? Se fez pecado. Portanto, está pago. Não há mais razão para morrer. O que é se fazer o pecado? Um ser que não é pecador. Se fazer pecado significa assumir a ira do Pai. Quando o pecado e o pecador se tornam uma coisa só, ou seja, uma coisa é você agir e cometer pecados, a outra é você decidir que não quer o Redentor. Nesse momento, o que acontece com você? Se eu não quero a redenção de forma definitiva, eu me torno o quê? O pecado que eu cometo. Essa é a definição. Quando eu me torno o pecado que eu cometo, a pergunta é: pode existir pecado e Deus no mesmo lugar, no mesmo espaço? Pode existir pecadores e Deus no mesmo espaço? Mas pecado e Deus não. Quando o pecador se torna pecado, o que cai sobre ele? A ira de Deus. Quando se diz Cristo se fez pecado por nós, ele assume a culpa do mundo todo, dos que o aceitam e dos que não aceitam, e se faz pecado. Esse é o sentido do se fazer pecado. Portanto, quando ele e Deus se encontram, se ele é pecado, há misericórdia ali. Qual é a misericórdia de Deus para com o pecado? A Bíblia descreve. Qual é a misericórdia de Deus para com o pecado? Não tem misericórdia com o pecado. Qual é a misericórdia? Extinção. Extinção, sim. É que a gente olha a extinção como não ter misericórdia. Não, a extinção é a misericórdia. Porque o pecado traz o quê? A morte. O pecado traz o quê? Antes da morte. Se eu não morrer, o pecado trará o quê? Inequivocadamente ou inexoravelmente. Sempre sofrimento. Se o pecado sempre trará sofrimento, qual é a misericórdia de Deus para com o pecado? Extinção, porque viver na miséria é o que Jó viveu. Não é misericórdia, é extinção. A justiça não é com o pecado, é com o sujeito que o escolheu. O pecado para o pecador, é para o pecador. Também. Não para o pecado, você não tem misericórdia. Pecador, quando o pecador se faz pecado, qual é a consequência? Os dois se tornaram uma coisa só, portanto só pode ter uma coisa para executar isso, a extinção. O problema é que quando você se coloca nessa condição sem ser pecador, você está sofrendo a ira de um Deus incompassivo com esse produto chamado pecado, sem você ter culpa. Portanto é irracional, é ilógico. A misericórdia não tem lógica, como a graça também não tem. Na lógica pura, pragmática humana, ela excede tudo isso. E aqui começa o desenho de um Deus de amor. Quando Cristo se coloca nessa condição e se faz pecado, ele assume o que significa a redenção. Por isso que quando Jesus sai da morte, quem é que ressuscita Jesus no sentido do chamado, não no sentido do poder? Sai, teu Pai. Agora a justiça e a misericórdia se fundem outra vez para um outro cenário. Ele não era culpado. Mas as pessoas antes que viveram antes da morte de Jesus, elas tinham essa ideia de que já estava pago, mesmo com o sacrifício do cordeiro, mas elas entendiam que a história já
já estava pago, já tinha Sim, porque essa- Deus não essa muda. mesma visão como a gente tem pós a morte de Cristo. Não a visão completa que a gente tem. A gente tem uma visão privilegiada. Por isso, Laodiceia tem uma frase que inicia, aí seria o edital de apresentação da igreja de Laodiceia: rico sou, de nada tenho falta. Ou seja, não há mais nada para você conhecer, não há mais nada que ilustre a redenção, tudo já foi posto. Portanto, a visão que temos hoje é privilegiada, nesse sentido de que a gente olha para trás e vê o cenário inteiro, inclusive o cenário de Jó. Eles não tinham isso. Ainda assim tinham todas as respostas definitivas para poder confiar. O meu Redentor e por fim se levantará. Ele não veio ainda, mas eu sei que virá, porque ele prometeu e ele não. Portanto, eles tinham a consciência plena de quem era Deus. Tanto que tinham a consciência da história pregressa, o dilúvio e todas essas questões. Eles tinham outras cenas mais próximas a eles e distantes de nós, que davam o balizamento da fé. A fé não é no vazio, não é num Deus etéreo, intangível, não. A fé é num Deus concreto, num Deus real. Mas ainda assim é fé porque eu não tenho todas as respostas. Eu sei quem Ele é, mas não tenho todas as respostas. Eu acho, né, que em cada época as pessoas compreendiam de alguma maneira o plano da redenção. Sim. Mas mesmo nós, com toda a luz que nós temos hoje em dia, nós não conseguimos compreender plenamente. Não, plenamente só no céu e na eternidade. Isso que eu ia falar, porque na eternidade acho que vai ser o principal tema disso tudo é a redenção. Daquilo que está revelado, Muito finito. exatamente, daquilo que está revelado, a gente tem toda a possibilidade. Mas tem um monte de coisas que ainda não estão reveladas e que serão reveladas a seu tempo na eternidade, quando a gente terá a condição de ampliar essa compreensão pela perfeição da eternidade. Então, assim, daquilo que existe, do que foi revelado e disponibilizado para entender, a gente tem essa visão de privilégio, gargarejo de palco. A gente está vendo todos os detalhes porque a gente vê a história por completo, mas a gente não vê toda a história, porque ela não foi revelada toda. Então, se fé é acreditar naquelas coisas que ainda não vemos, no céu a gente vai ter fé, porque tudo vai ser revelado. No céu não vai mais precisar de fé. Não é assim? Alguém consegue compreender a Deus? Hoje não, mas E no do céu. céu? Também não. Deus é finito ou infinito? E as criaturas que estarão no céu perfeito são finitas ou infinitas? Cabe um Deus infinito numa criatura finita? Então a gente nunca vai entender. A gente nunca vai entender Deus no sentido pleno da palavra entender, mas a gente vai ter todos os parâmetros relacionais de uma existência eterna para aprender Deus. A perspectiva do céu, por isso Ellen White coloca no livro Educação, que o céu é uma escola, a perspectiva do céu é aprendizado contínuo e eterno para todas as questões, todas as perguntas que temos e que teremos por toda a eternidade. Portanto, a realização de uma criatura está em Deus. Porque qualquer pergunta que você tiver, sempre haverá alguém para te ensinar. Só que as perguntas nunca acabam. É mais ou menos com aquelas brincadeiras de ditado popular. Quando eu acho que tenho todas as respostas, vem a vida e muda todas as perguntas. Assim é a eternidade. Isso é realização. Porque você nunca vai parar de crescer. Se a vida chegasse a um limite de crescimento, como é que se tornaria a vida? Tédio. Eu vou brincar com o Kizão. A vida se tornaria a vida de um auditor. Nunca muda. A contabilidade é eterna, ela nunca se altera. Por isso que todo mundo que vai, eu sou contabilista, então eu posso brincar com isso. Assim, a vida de um contador é a vida mais tranquila que existe no mundo. Nunca muda nada. O cenário é sempre o mesmo. Mudam as pessoas, mudam os lugares, mas a contabilidade é sempre estável, sempre igual. Mudam até as tentativas de algumas gambiarras, mas a vida é sempre estável. Na perspectiva do céu não existe contabilidade. Na perspectiva do céu existe pedagogia. O céu é uma escola. Todas as coisas mudam o tempo todo. Você olhou para cá, as pessoas já mudaram. Isso é o céu. Ou seja, psicologia pro resto da vida. Essa é a perspectiva. Nunca vai parar de aprender. Portanto, quando eu tenho esse desenho, o céu se torna interessante.
porque ele se torna concreto, tangível, mas infinito. Nunca vai ter tédio. Nunca vai ter. A Bíblia é uma revelação de tudo aquilo que a gente queria saber. Ela é a revelação de tudo que nós precisamos para a redenção. Mas muitas vezes a gente não entende muitas coisas. Sim, por causa da nossa limitação. Isso está revelado, né? Por causa da nossa limitação, exatamente. A nossa limitação impede muitas compreensões. Como é que termina então a nossa prática? Se eu fui redimido por alguém que pagou o preço, ele me redimiu para viver que tipo de vida? Uma vida qualquer? Ou uma vida livre? Quem é redimir? Libertar. Para voltar a ser escravo? Portanto, não tem quem é liberto por Cristo e volte a ser escravo. Não tem sentido, não tem nexo. A liberdade implica em viver o livre-arbítrio. O livre-arbítrio significa poder escolher entre o quê? Entre o bem e o mal. Isso é livre-arbítrio. Quem pode escolher entre o bem e o mal? Quem está no mal ou quem está no bem? Só é livre quem está no bem. Quem está no mal é escravo. Portanto, quando a lição fecha que a nossa prática é uma vez libertos, isso muda a nossa posição, muda a nossa prática e muda o nosso comportamento, é que só é livre aquele que pode escolher entre as duas coisas, o bem e o mal. Mesmo escolhendo só o bem, ele é livre. Quem está com o mal é escravo. A mentira inicial de Satanás é essa, de que existe liberdade sem Deus. Existe liberdade no mal, não existe. O que o sofrimento nos demonstra é que não existe liberdade, porque todo aquele que vive nesse mundo é escravo das condições dele. Viverá uma vida onde o sofrimento vai bater a porta todo santo dia. Portanto, não há liberdade no pecado. Só há sofrimento e escravidão. Liberdade existe do lado do bem. E quem viver no bem, tendo visto uma vez o mal, poderá atestar para o universo inteiro que o mal não vale a pena. Portanto, o mal nunca se levantará uma segunda vez. Eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Temos um Deus que se compadece dos seus filhos porque viveu o que os seus filhos viveram. Esse é o desenho que responde às perguntas de Jó. Que de alguma forma isso nos contribua para entender o que vivemos, entender as razões pelas quais estamos aqui ainda, mas acima de tudo nos inverter a perspectiva para voltar-se ao mundo, para contar para o mundo: tem saída, tem alternativa, tem solução. Deus se compadece dos seus filhos, Deus salvou e redimiu os seus filhos. Seja essa a nossa experiência ao partilhar da história de Jó e seguir o nosso caminho até que o nosso Redentor que vive nos leve com ele, se levantando como previsto em Daniel, capítulo 12, verso 1, o nosso Redentor ou o nosso defensor na defesa do seu povo. Deus os abençoe. Bom restante de anos para vocês. Nos vemos a partir, acho que dia 25 ou alguma coisa perto disso, de janeiro, que é quando as classes retornam. Vamos orar? Querido Pai que está nos céus, te agradecemos, em primeiro lugar, pelo dom da vida, pela possibilidade de termos a Tua mensagem, a Tua palavra, o Teu exemplo e as histórias do passado, que de alguma forma nos balizam, respondem indagações que temos no presente, sejam questões recorrentes, questões novas, mas te agradecemos também porque há uma perspectiva à frente, que é a breve vinda de Cristo, a restauração de tudo, a renovação de todas as coisas. Dá, Senhor, que por essa perspectiva possamos alimentar o nosso coração com a alegria, mesmo que circunstancial, com a perspectiva de um céu que podemos viver parte dele aqui, mas principalmente com a sensação de urgência e de missão que temos, de levar o amor de Cristo, a sua redenção, a sua forma de ser para um mundo que ainda carece de Ti. Que isso possa ser a nossa motivação nesse final de ano e principalmente a nossa motivação na renovação de um novo ano, para que possamos, pela nossa atividade, pelo nosso testemunho, pelo nosso trabalho e dedicação, abreviarmos a Tua vinda e, se possível, ainda vê-lo voltando em nossa geração. É o que lhe pedimos por Jesus. Amém.